Na mais impressionante descoberta arqueológica em meio século, pesquisadores israelenses encontraram fragmentos de pergaminhos bíblicos de quase 2.000 anos. Os arqueólogos acreditam que o material faz parte da coleção que ficou conhecida como Manuscritos do Mar Morto, descobertos no deserto da Judéia há mais de 6 décadas. As escavações foram feitas ao sul de Jerusalém, na Caverna dos Horrores, sobre a qual falaremos daqui a pouco. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Para os estudiosos, os fragmentos encontrados agora, além do sentido religioso pelo fato de constituírem textos bíblicos, também podem ser considerados testemunhos de uma época. Os testes de radiocarbono indicam que os fragmentos têm aproximadamente 1.900 anos. Os textos, escritos em grego, se referem a passagens da Bíblia dos livros de Zacarias e Naum. Um detalhe chamou a atenção dos pesquisadores. As 4 letras do nome de Deus, que não era pronunciado na época, mas podia ser lido, foram escritas na língua paleohebraica, usada até o ano de 586 a.C., na época do chamado Primeiro Templo. Esse recurso, segundo os historiadores, era uma estratégia usada para induzir o leitor a concentrar a atenção nessas 4 letras, ou seja, um ponto do texto que exige grande respeito e concentração. No total, foram encontrados 20 fragmentos de textos bíblicos. Os manuscritos, que foram encontrados agora, eles confirmam o conteúdo da Bíblia que a gente tem hoje em dia. Então, eles são uma fonte histórica também, que tem uma relevância para todo o fundamento, para toda uma cultura, que é a cultura judaico-cristã, que também é a cultura islâmica. E se a gente focar especialmente no Ocidente, essas bases culturais, do judaísmo, do cristianismo, da cultura ocidental, elas são confirmadas nesses livros, nesses achados arqueológicos, como é o exemplo desse que foi feito agora. E mesmo que a gente questione hoje em dia essas bases da cultura, a gente reconhece que elas fundamentaram o que a gente tem aqui hoje. Então, a gente tem uma confirmação de conteúdo, porque as linhas que foram traduzidas para o grego, de Zacarias, de Naum, elas são fiéis a outros manuscritos que se remetem ao livro original da Bíblia. Então, a gente tem aí uma reafirmação da importância desse livro ao longo dos séculos. Olha, a Bíblia é um compilado de livros, é um caldeirão cultural materializado em escrita. Foram diferentes povos que influenciaram a escrita da Bíblia, são diferentes povos que escrevem, tem diferentes línguas que vão passando de gerações em gerações o que tem dentro da Bíblia, com diferentes propósitos. Então, tem propósitos políticos, tem propósitos culturais, religiosos, de guerra, e a gente vê que isso a preservação desses manuscritos traz a importância desse livro ao longo da história. Os fragmentos foram encontrados em uma caverna no deserto da Judéia, local marcado por uma grande tragédia no princípio da era cristã. As escavações que levaram ao achado arqueológico foram feitas num ponto da Reserva Natural de Nahal River, conhecido como a Caverna dos Horrores. Acredita-se que o material tenha sido encontrado ali durante o levante de um grupo de judeus contra Roma, no reinado do imperador Adriano, entre 132 e 136 d.C. A caverna servia de refúgio para os judeus durante a revolta. 40 pessoas morreram de fome e de sede naquele local, quando tentavam escapar da perseguição dos romanos. Além dos fragmentos, também foram encontrados nas proximidades diversos artefatos, como moedas e uma cesta de 10.500 anos. Nesse caso, um objeto deixado por uma civilização ainda mais antiga. Com certeza, essa região em que foram achados os manuscritos guardam uma série de segredos históricos, uma série de passagens do passado da humanidade que ainda não foram reveladas. A região do Crescente Fértil foi a região em que 10.000 anos atrás participou da descoberta da agricultura.
Então, houve uma revolução agrícola e o início da formação de grupos sedentários, né? A Revolução Neolítica, onde as pessoas passaram a se fixar numa região e, a partir daí, se especializar em diferentes profissões ou ocupações por causa do excedente que a agricultura promovia. Então, as primeiras cidades do Oriente Médio, mesmo, né, das civilizações que a gente considera a base da civilização ocidental, estão ali. Mas existem outras primeiras civilizações em outros lugares também que vão revelar uma série de achados sobre o passado. Essa região em particular, com certeza, ainda tem muita coisa a revelar sobre o passado da humanidade. O Jornal do Vaticano dedicou grande espaço à descoberta feita pelos arqueólogos israelenses e chamou atenção para a importância desse achado. Fragmentos bíblicos na terra de Israel, um tesouro único. Essa foi a manchete do Vatican News para o anúncio feito pelos arqueólogos israelenses. O jornal ouviu a opinião do professor Marcelo Fidanzio, da Faculdade de Teologia de Lugano, na Suíça, que destacou o fato de que as escavações foram coordenadas pela Autoridade de Antiguidades de Israel, órgão responsável por este setor do patrimônio histórico do país, que garante a preservação dos documentos. O professor lembra que outras descobertas foram feitas por escavações clandestinas, o que sempre põe em risco a integridade e a segurança dos achados. Ele destaca a importância histórica e religiosa dos escritos, uma vez que pertencem a uma época em que a Bíblia ainda estava sendo organizada no formato em que seria consagrada mais tarde. Tidos como a grande descoberta arqueológica do século XX, os manuscritos do Mar Morto foram encontrados por acaso por um grupo de beduínos. Era o ano de 1947, quando um grupo de beduínos encontrou os primeiros escritos numa das cavernas da região de Qumran, à beira do Mar Morto. Entre o final da década de 40 e na seguinte, pesquisadores vasculharam a região e, no total, foram recolhidos centenas de documentos. Eram rolos de papiro guardados em vasos de cerâmica. O clima desértico do local contribuiu para a preservação. Os escritos incluíam boa parte do que viria a se tornar a versão atualizada da Bíblia hebraica e hoje estão guardados no Santuário do Livro do Museu de Israel, em Jerusalém. Eles datam de um período que vai do século III a.C. até o primeiro século da era cristã. A maior parte estava escrita em hebraico, mas também havia textos em aramaico e grego. O material utilizado era principalmente pergaminho, embora também tenha sido usado papiro e, num único caso, foi feita uma inscrição em cobre. No total, nas 11 cavernas da região de Qumran, foram recolhidos 230 documentos, incluindo textos apócrifos não religiosos. Além de ser uma fonte histórica, né, a Bíblia, a gente tem que acho que reconhecer a importância da Bíblia como também uma fonte política, ou ela serve de base para, de repente, reivindicações territoriais baseadas em precedência, né, em quem estava antes nesse território, quem estava antes aqui. Então, tem registros que vão servir aí como se fossem reconhecimentos históricos de precedência que podem ser utilizados mesmo atualmente para questões políticas, ainda mais numa região que a gente vê que sempre tem bastante envolvimento nessas questões de reivindicação territorial. Com relação à linguística, é um documento riquíssimo, porque se percebem as traduções, como elas são dinâmicas, as traduções da Bíblia, né, do hebraico para o grego, tem o aramaico também. A gente vê que na tradução há palavras que têm o seu significado modificado, então palavras são escolhidas talvez com um propósito político ou religioso, ou por falta de conhecimento, ou por ser adaptada à linguagem da época em que ela foi traduzida, né? Então, a gente tem uma riqueza incrível em termos linguísticos que revelam a dinâmica cultural também dos povos que escreveram a Bíblia. A Bíblia a gente pode pensar como sendo um movimento incrível ao longo dos séculos. Até o século XV, ela estava sendo interpretada e sendo acrescida a ela novos conteúdos, acrescidos à Bíblia novos conteúdos. O Império Romano traduziu para o latim e também foi com um propósito que foi feito isso. Acho que só com a invenção da imprensa e a Bíblia sendo impressa, se tem um pouquinho mais de, não estagnação,
mas de repente de uma parada, assim, não é tão dinâmica a fluência cultural da Bíblia. Mas hoje a gente vê ainda, né, a Bíblia em várias línguas e também se adaptando para a nossa linguagem, para a linguagem dos nossos tempos, interpretações mais contemporâneas. O setor de estudos arqueológicos de Israel desenvolve pesquisas em sítios localizados em diversas regiões do país. Um deles foi descoberto perto da cidade de Haifa, ao norte do país. Este é o sítio arqueológico de Ein Assur, encontrado durante as obras de construção de uma rodovia na cidade de Harish, como explica o Dr. Yitzhak Paz, diretor de escavações da Autoridade de Antiguidades de Israel. Ele lembra que há cerca de 5.000 anos, o primeiro estado foi criado no Egito pelo primeiro faraó, Narmer. Na mesma época, ali, em Ein Assur, era criada uma das primeiras cidades de Israel, considerada atualmente um dos mais importantes sítios arqueológicos. Entre 5.000 e 6.000 pessoas viviam naquele local há milhares de anos. A área toda tem cerca de 700 acres, ou cerca de 30.000 metros quadrados. É maior do que qualquer outra de pesquisa arqueológica em Israel ou nos países vizinhos. O local tem fontes de água, além de terras boas para o cultivo. As pesquisas no local revelaram a existência de 2 assentamentos, como explica a doutora Dina Shalem, também diretora de escavações do órgão governamental responsável pelos sítios históricos. O primeiro teve início há cerca de 7.000 anos e se estendia por uma ampla área de produção agrícola. 2.000 anos depois, o segundo assentamento começou a ser instalado e se transformou numa das primeiras cidades de Israel. As pesquisas revelaram o desenho da cidade com as separações dos edifícios, alguns identificados como prováveis sedes de templos. Cerca de 5.000 estudantes se revezam nos finais de semana como voluntários nas pesquisas. Os organizadores acreditam que muitos segredos históricos ainda estão para serem descobertos. Ciência não é uma verdade, né? As descobertas arqueológicas mesmo demonstram que a gente está cada vez mais conhecendo, que o passado não é uma coisa morta, enterrada, que já acabou. A gente revê o passado e não é um revisionismo simplório, é uma revisão do que aconteceu com os olhos de hoje, é entender quais os olhos do passado, entender que a trajetória humana acrescentou mais conhecimento para a percepção, né, do que é a vida, e usar esse conhecimento para perceber os contextos em que a história se desenvolveu. Se hoje em dia a gente se agarrar a explicações mitológicas, talvez a gente vá falhar em alguma coisa, mas a gente pode entender ao papel da mitologia, ou da fé, ou da crença, ou do transcendente nos dias de hoje. Isso não é ignorar a religião, mas é entendê-la como uma construção social, entendê-la como uma construção cultural também. Um achado curioso mostra que um objeto usado hoje já tinha função de entretenimento quase 2.000 anos atrás. Nos últimos anos, a Autoridade de Antiguidades de Israel conduziu uma escavação no interior do Muro das Lamentações e encontrou a estrutura de um pequeno teatro. De acordo com a organização, ele pode ter sido construído no período romano, após a destruição da Jerusalém dos judeus no ano 70 d.C. Nessa mesma operação, além do teatro, uma descoberta curiosa foi de 35 pequenos dados, idênticos aos usados hoje. Mas, ao invés de plástico, foram feitos de ossos e seguiam a mesma referência numérica. A arqueóloga Tehila Lieberman acredita que os objetos encontrados no piso do teatro eram o passatempo dos romanos nos intervalos das batalhas ou mesmo das construções. Um deles chamou sua atenção, um lado para o número 1, outro para o número 2, mas 2 superfícies com o número 4. Para a pesquisadora, alguém queria trapacear no jogo. É como se esses pequenos objetos, usados há quase 2.000 anos, estivessem esperando para serem encontrados, afirma Tehila. E quando isso acontecesse, saberíamos exatamente o motivo de estarem ali. Daqui a pouco, achados arqueológicos revelam vestígios da última batalha em Jerusalém.
E ainda, israelense devolve artefato romano desaparecido há 15 anos. Não saia daí. Uma rápida linha do tempo mostra a presença do povo hebreu na história desta cidade milenar, Jerusalém. De 960 a 586 a.C., período do primeiro templo com os reinos divididos entre a Judéia e o norte de Israel. Ano 586 a.C. marca a destruição do primeiro templo e o exílio dos judeus para a Babilônia, período do segundo templo. Ocupação pelo Império Persa de 539 a 332. O rei Ciro o Grande derrota o povo babilônio e permite que os judeus retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. O ano de 332, Alexandre o Grande expande seu império e conquista a Judéia, dando início ao período helenístico. 165. Início da autonomia judaica na cidade. 63 ainda antes de Cristo, os romanos tomam Jerusalém. De 37 ao ano 4 antes da era cristã, Herodes, rei vassalo dos romanos, impõe uma era de terror. Ano 4, os romanos assumem a administração da Judéia. 66, agora da era cristã, acontece a revolta dos judeus contra os romanos. Ano 70, a destruição do segundo templo. De 324 a 638 da era cristã, o período bizantino. A Judéia está sob o domínio do Império Romano. Do século 7 ao 11, a região é tomada pelo Império Islâmico. Do 12 ao 13, acontece o período das Cruzadas. Durante 2 séculos, os cristãos dominam a Terra Santa. Vamos conhecer agora descobertas arqueológicas que revelam evidências da última Batalha de Jerusalém, que resultou na destruição da cidade. Imagine as alegrias, as músicas, as preces dos povos judeus que passaram por aqui, sabendo que estavam a poucos metros de chegar aos portões do segundo templo. É assim que o arqueólogo Nahshon Zanton nos convida a caminhar pela cidade de Davi, no Parque Nacional dos Muros de Jerusalém. Esse caminho data do ano 30 depois de Cristo, quando Pôncio Pilatos era o governador da província da Judéia e se recusou a participar do julgamento de Cristo, lavando as mãos em gesto simbólico, o que resultou na crucificação. Lá ele nos mostra uma pedra balista, que era usada em catapultas pela Legião Romana, o exército mais poderoso da época, há 2000 anos. No principal canal de drenagem de Jerusalém, os arqueólogos encontraram também esta lamparina. Provavelmente, ela pertencia a algum rebelde que tentava se esconder dos romanos. Essas descobertas ajudam a contar a história da última batalha entre as forças romanas e os rebeldes judeus. Uma batalha que resultou na destruição de Jerusalém. Nós tínhamos até muito pouco tempo a valorização somente dos documentos escritos como fontes históricas. E isso fazia com que a gente ignorasse uma série de evidências a respeito do passado. O considerar as fontes, os objetos como fonte histórica é também trazer para a história muitos grupos que foram calados por não aparecerem nesses registros escritos. Então, a gente tem, através da arqueologia, como através da descoberta não só dos manuscritos, né, mas dos objetos que também estavam no contexto em que os manuscritos foram encontrados, ou mesmo anterior a eles, a gente tem esses objetos como também fontes incríveis e riquíssimas que contam a história de pessoas que viveram um período, não só através da escrita, dos registros oficiais, mas através das coisas que cotidianamente essas pessoas utilizaram. Então, há muito ainda para se desvelar,
para saber do passado até chegar no hoje, e antes disso, então, há muito mais coisas, né? A gente está fazendo, ao fazer uma arqueologia, ao promover uma descoberta do passado, a gente está se reconectando com nossas raízes, e de repente entendendo melhor nosso lugar aqui, interpretando melhor e construindo um presente também mais consciente. Uma das pedras usadas em catapultas pelo exército romano foi roubada há 15 anos e devolvida no ano passado. O ladrão se arrependeu. Segundo o jornal The Times of Israel, o ladrão usou como intermediário um homem chamado Moshe Manis. Em uma publicação no Facebook, Manis escreveu que se comprometeu a devolver o objeto e manter a identidade do ladrão em sigilo. Segundo ele, o roubo aconteceu quando 2 jovens passeavam pelo Parque Nacional dos Muros de Jerusalém e viram uma exposição de pedras balista. Um dos meninos levou o artefato para casa. E agora, 15 anos depois, casado e pai, o ladrão disse que a pedra estava pesando muito em seu coração. Com o sentimento apocalíptico que o coronavírus gerou, ele sentiu que era hora de limpar sua consciência. Uzi Rothstein, inspetor da Unidade de Prevenção de Roubo da Autoridade de Antiguidades de Israel, explicou que tirar o artefato de seu contexto arqueológico impacta negativamente a pesquisa e a capacidade de montar seu quebra-cabeça histórico. Ele aproveitou a oportunidade para pedir aos cidadãos que devolvam os achados arqueológicos ao Tesouro do Estado, para que todo o público possa se beneficiar deles. A lei israelense exige que qualquer pessoa que encontre uma antiguidade relate a descoberta às autoridades dentro de 15 dias. Daqui a pouco, arqueólogos encontram mais uma relíquia em Pompeia, na Itália. Você tem um palpite? E ainda, será que o homem vai conseguir reconstituir toda a sua passagem pela Terra? Não saia daí. Outro grande sítio arqueológico guardava nada mais, nada menos do que uma carruagem. Com 4 rodas, feita de ferro e níquel e decorada com medalhões de bronze. Uma carruagem é o mais novo achado de um grupo de arqueólogos que trabalham em Pompeia, na Itália. A área em torno da Civita Giuliana é um verdadeiro tesouro de relíquias, porque foi encoberta por lava vulcânica do Monte Vesúvio no ano 79 d.C. Próximo da carruagem, o que se imagina ter sido um estábulo, os arqueólogos já haviam encontrado em 2018 vestígios de 3 cavalos. O trabalho de escavações na região faz parte de um programa do governo para combater ações ilegais de pessoas que recuperam artefatos históricos e comercializam em mercados ilícitos. Para o ministro da Cultura, Dario Franceschini, as descobertas em Pompeia continuam surpreendendo. E isso seguirá pelos próximos anos, quando ainda será explorada uma área de cerca de 200 mil metros quadrados. De tempos em tempos, os arqueólogos se deparam com registros de um passado bastante remoto. São escritos de conteúdo religioso, que contribuem para estimular a fé para alguns e entender a história para outros. Tudo isso levanta a questão: será que um dia o homem vai conseguir reconstituir toda a sua passagem pela Terra, ainda que seja apenas no curto espaço de 10 mil anos, desde os primeiros assentamentos? Esse é o sonho de muita gente. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana neste mesmo horário. Ótima noite para você.